E aí eu vou muito pro Brasil, né, família lá e tal, então a gente acaba, esse Réveillon, por exemplo, eu fui pro Nordeste no Réveillon, e a gente também faz bastante Europa. Então assim, quando quer fazer uma viagem diferente, família, não, vamos sair de férias, em geral a gente vai, ou aqui em algum lugar nos Estados Unidos ou Europa. A gente fez uma viagem aqui nos Estados Unidos muito legal, que a gente foi de Orlando pro Arizona, a gente pegou um carro no Arizona, foi guiando até a Califórnia, depois pegou um voo e foi pro Havaí. Foi incrível. Que assim. delícia! Foi uma viagem, assim, muito legal. Muito legal. Agora, falando de Orlando, é claro, já falamos aqui que quando vier o seu livro das 365 coisas para fazer em Orlando em um ano... Tipo aqui no programa. Exatamente. Tá combinado. Não precisa falar das 365, mas assim, o que você considera imperdível em Orlando? Além dos parques, evidentemente, né, gente? Porque assim, não dá para fazer todos, inclusive se você passar uma semana, não dá para fazer todos. O que extra parques você recomenda? Fala assim, cara, é imprescindível fazer o quê em Orlando? Compras, né, que o brasileiro adora. Então, assim, aqui tem algumas opções boas. Aqui tem uma parte muito forte de natureza, né, de passeios. Então, tem aqueles boat tours que você vai ver jacaré. Então, assim, um contato um pouco, andar de caiaque. E aí você tem as coisas específicas, assim. Tem um lugar que é tipo um restaurante, você toma banho numa banheira com cerveja. Então, assim, tem de tudo que você possa imaginar, né? Tem... Por exemplo, lá na International Drive você tem o Icon Park, que você tem algumas atividades ali que você pode fazer. Onde fica o Madame Tussauds. Onde fica o Madame Tussauds, exatamente. Onde fica tudo isso, o Madame Tussauds. Tem a roda gigante, tem aquele que gira, tem o estilingue. Os parques aquáticos, né, que são bem legais também. Aí saindo um pouquinho perto de Orlando, praia, é um negócio que eu mencionei aqui, que eu acho bem legal, uma coisa que a gente faz. E as praias que você entra com o carro dentro da praia, então, o Kennedy Space Center é uma experiência que também eu acho que vale, Lego, é um parque que também vale a pena. Então, assim, tem bastante coisa. Aí, quero viver como americano, vai para o Winter Park, né, que é uma cidadezinha... Não conheço ainda. Você precisa ir, é demais. Então, assim, é um lugar que você faz as coisas andando, que eu sinto falta aqui, né, eu sou de São Paulo, e aqui tudo você tem que ir de carro lá, assim, você estaciona o carro, você anda, você vai em lojinha, você vai no restaurante, os restaurantes são maravilhosos ali, então é uma área meio pitoresca, assim, que vale a visita. E aí, dependendo da época do ano que você vem, tem as atividades específicas de Natal, de Halloween, tem as festas de Halloween, então aqui tá sempre com alguma coisa diferente para você fazer, motivando você a buscar alguma coisa diferente. Porque eu acho que tem muito isso, né, e a gente já falou em alguns episódios sobre inovação. Esse é um destino que todo ano tem alguma novidade. Não é que surge um Epic todo ano, pelo amor de Deus, a gente viu quantos anos, né, 25 anos. Exatamente, mas tem novidade todo ano. É uma área nova no Disney Springs, é uma atração nova para quem vai no sidewalk lá da Universal. Ou é um brinquedo novo em algum parque. Me parece que inovação é aquilo que faz com que as pessoas voltem tanto para cá também, ou pelo menos é uma ferramenta de atração desses turistas para voltarem, não é? Sim, eles vão abrir agora um parque da Mattel, se eu não me engano, aqui, que vai ter Barbie e o Hot Wheels, né? Eu acho que é isso, inovação, e de novo, eu acho que aqui tem muita opção, né? Então, às vezes, assim, as pessoas acho que saem com uma sensação assim, acho que não vi tudo, dá pra voltar, né? Eu acho que tem um pouco... Eu acho que você tem os dois... Você tem, assim, o público curioso, preciso ir, né? Não dá pra morrer e não ter ido na Disney, né? Então, é um. Eu acho que o outro com a sensação, acho que não vi tudo, quero voltar pra experimentar um pouco mais. E os afissurados, né? Sou viciado em Disney, em Mickey, em parque, em montanha-russa. Então, eu acho que esse é o público que vem pra cá. E eu acho que tem um quarto público, assim... A gente tem gente que aluga casa e nem vai em parque. Que fica na casa, vem aqui, relax. É uma forma de descansar. Uma forma de descansar. Fala, cara, vou alugar uma casa, vou ficar lá, vou na piscina, vou no parque. Vocês viram um parque aqui, aquático que tem. Enorme. Jogo golfe, então... fico com a minha família. Aqui tem muito, o americano tem muito gathering, porque assim, aqui tem uma cultura que as crianças, quando se formam, vão estudar na universidade fora. E de lá eles ficam, né? Então, assim, as famílias são muito espalhadas pelos Estados Unidos. Então, eles fazem muito esse gathering de se reunir, vai todo mundo para o lugar para eles ficarem um tempo juntos. Então, assim, eu acho que Orlando tem, e aí a casa ajuda, né? Aqui tem um negócio que ajuda. Então, você fala, tá bom, o filho que tá morando na Georgia, outro tá morando em Miami, outro tá morando em Orlando, vamos se encontrar em Orlando numa casa, todo mundo junto,
e passar ali uma semana, ou 4, 5 dias, não necessariamente eles vão no parque, eles estão ali para simplesmente ficarem juntos. Então, a casa tem esse negócio também, e Orlando em si tem isso. Vocês têm que ficar de olho, evidentemente, nas inovações por causa dos quartos temáticos, né? Sim. Aí sim. tem o quarto Toy Story 5, meu Deus, vamos lá fazer um quarto. Vocês ficam muito de olho nisso, né? Não tem jeito. A gente tem da Barbie, a gente tem da Mattel, a gente tem da quarto então, você administrando esses imóveis, você recomenda para os proprietários que façam essas customizações? Sim. Ou a Unihomes vai lá e faz para ele? Como é que funciona esse... A gente tem esse serviço, né? A gente presta esse serviço, se o cliente quiser. Mas ele tem a opção de, se ele quiser contratar alguém que ele conheça tal, ele pode fazer, mas a gente tem. Essa casa, por exemplo, é que a gente fez isso. Era uma casa que o cliente comprou, e quando ele tinha acabado de comprar, quando ele acionou a casa assim, tava muito feia. Era assim, o cara comprou e colocou o sofá e nada mais. Aí a gente falou, olha... Eu não consigo imaginar essa casa feia, tá? Porque ela é belíssima. Mas não tinha esse painel, não tinha, enfim, era um sofá, era o básico, ele mobiliou. Tá? Não tinha nenhum... Botou 2 camas no quarto, então você ficaria. Tinha uma mesa de jantar, tinha cadeira pra sentar, prato pra comer, cama pra dormir. Né? Tem banheiro, tem banheiro, né? Toalha, tal, tá tudo certo. Então assim, se eu quero vir aqui, quero gastar pouco, porque aí tem isso, né? Se a pessoa faz um upgrade na casa, eu consigo o preço, você tem uma demanda maior, eu consigo cobrar um pouco mais. Se a casa básica do básico, eu coloco um preço mais baixo, aluga também, porque tem gente que fala, não preciso de luxo, quero mais uma cama para dormir, uma toalha para me secar, vou pro parque, tá tudo certo. Então a gente tem esses públicos e tem esses imóveis também. Mas cada vez mais o proprietário entendeu que se ele não investir, ele não vai conseguir performar. Boa. Vamos girar pelo mundo? Vamos acionar o Rogério Enachev, que é nosso parceiro aqui, e em todo episódio do Conexão Viagem traz sempre alguma dica de alguma parte do mundo no Minuto do Louco. Falando de onde hoje, Rogério? Olá, conexos e conexas, você sabia que a cidade de Fez, no Marrocos, tem uma das medidas mais incríveis para você visitar? Então, estando aqui na cidade, não deixa de visitar esse lugar. Você vai encontrar de tudo que você puder imaginar por aqui, desde a parte de alimentos, até a parte de souvenirs, coisas bonitas como tudo feito por cobre, os tapetes, enfim, é um mundo à parte que você vai conhecer. Esse aqui, na minha opinião, realmente é o Marrocos de verdade que você vai conhecer na sua viagem. Agora, o lugar mais interessante para você conhecer aqui na Medina é esse aqui, ó. Vocês não têm a ideia do cheiro que eu tô sentindo de estar nesse lugar. Estou falando do maior curtume aqui da cidade de Fez, são vários que existem na cidade, são cerca de 950 famílias que trabalham nesse tipo de negócio. Realmente um lugar imperdível para você conhecer aqui na Medina de Fez. E eu espero que você tenha gostado de mais um Minuto do Louco, te espero no próximo Conexão Viagem, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Valeu, Rogério! Então você já sabe, aqui em todo episódio do Conexão Viagem sempre tem essa pausa para um minutinho de dica de viagem com o Louco por Viagens, que traz aqui sempre dicas muito preciosas, né? Para acrescentar aqui para o nosso público. Um beijo para o Rogério e bora de bate-volta? Bate-volta. É isso, perguntas rápidas, respostas rápidas. A gente tenta, mas nem sempre a gente consegue. Tudo certo. E algumas coisas ele até, de repente, já falou na entrevista, a gente só reforça. Uma dica para quem planeja alugar uma casa pela primeira vez. Você entender a configuração da casa, tá? Para ver se atende. Então, aquilo que eu expliquei. Tem 4 quartos e 3 banheiros, mas são 3 casais vindo, com as camas. Você tem que ter cama de casal, cama de solteiro. Então, acho que essa é a... No nosso caso, não tem problema de localização, porque as casas estão todas localizadas, não tem problema. É mais configuração, eu acho, que da casa. Boa. Para garantir que atenda. O maior luxo em uma casa? O maior luxo de uma casa, acho que ter uma piscina privativa, ter sala de jogos, ter cinema, ter tudo que você precisa estar ali dentro. Churrasqueira, a área gourmet de fora, eu acho que isso é o maior luxo da casa. Ai, delícia. A casa mais exótica que você já viu? Olha, aqui tem casas que tem uma nave
da NASA dentro da casa. Mentira! Tem. Caramba. Se você entra na casa, parece que você tá dentro do Kennedy Space Center, tem uma nave dentro da casa. Aqui Que tem de tudo, você pode se imaginar, tem coisas que você nem imagina que tem em casa que tem. Casa com boliche dentro, com pista de boliche dentro. Aqui aqui o pessoal, assim, é uma viagem grande. Que loucura. Amo. A maior mania dos brasileiros. A maior mania dos brasileiros? Limpeza. Limpeza? Tá vendo? Você fica me zoando, você fala assim, você trabalha aqui pra todo lugar que eu vou. Não sabe aquela coisa básica, assim, de empilhar os pratos. Aí ele fala pra mim, ele fala assim, você trabalha aqui? Eu acho. Não, mas não custa nada, né? Eu acho. O maior terror dos proprietários. O maior terror dos proprietários é cliente que aluga pra dar festa. A gente tem aqui os americanos que alugam pra dar festa. Aí tem que ser um outro podcast só pra contar isso também. Mas já tive casos assim, que eles alugam, por exemplo, aqui tem as formaturas, né, final de ano, e aqui não pode beber até 21 anos. Então eles alugam as casas, compram bebida de alguma forma, vão pra casa, e lá dentro vai que vai, e aí quebra a casa inteira, destrói tudo. E da polícia, às vezes não Dá. da polícia. E aí vocês são envolvidos nesse momento? Não, aí assim, quando a gente aluga, a idade mínima é 21 anos. Então a pessoa que aluga, a gente faz um screening, né, uma checagem. Então quem alugou tem que ter isso, mas aí você tem lá, e ele é o responsável, né? Ali dali pra frente eu tive caso que ele alugou a casa e vendia ingresso pra ir. Mentira! Uma casa de 10 quartos. Cheguei na casa, aí me ligou do condomínio, eu fui pra lá, cheguei lá, falei, meu Deus do céu. Tinha muita gente lotada. Tiraram todos os móveis da sala, DJ, você não tem noção. Então essa é a maior... A primeira coisa que o hóspede repara. Também está limpo. Está limpo. Eu acho que Eu acho que isso é a primeira coisa. acho que eu trabalhei na Disney, né? Na Disney eles tinham uma coisa que fala primeiro isso, que a primeira impressão é que fica e que tudo fala. Então, quando você chega e você vê alguma coisa suja, já dá, é sujo. Comunica. Né? Comunica isso. E outra assim, você vê um negocinho caído, meio quebrado, você fala, aí tudo te manda algum tipo de mensagem. Então a gente se preocupa bastante com isso, assim. A gente faz inspeção nas casas antes do cliente chegar. Então a gente tenta o máximo que pode. Obviamente, você tem o que a gente chama de wear and tear, né? As casas não estão zeros o tempo inteiro, porque você tem o uso das natural, casas. Né? Mas, limpeza, número 1. Sou eu? Um item essencial na bagagem de quem aluga uma casa. Olha, casa vem com tudo, só as roupinhas pra usar, porque aqui... Nem roupinha, bobo, quem compra aqui? Não precisa trazer mala se você alugar uma casa. Nada, casa... Eu não sei, porque eu ainda cometo o erro de trazer as minhas coisas. Porque não adianta, né? É impressionante. Não, as casas vêm 100% equipadas, tudo. Toalha, lençol, prato, copo, talher, liquidificador, air fryer, enfim, tudo que possa ser... Tudo que você precisa tá aqui. Uma trilha sonora dos brasileiros em Orlando. Tem alguma coisa, assim, que você note... O que você escute muito. Você identifique, cara, isso aqui é muito Orlando? Essa me pegou, viu? Acho que sempre um sambão, né? Assim, geralmente a gente escuta mais os restaurantes brasileiros. Tem uns aqui bem bons. Aqui em Kissimmee tem o Esquina, que eu gosto bastante. E aí vira e mexe lá, tem uma pessoa tocando. Inclusive já contratei o cara uma vez pra ir em casa, fiz uma festa com gringos e chamei ele pra cantar, foi bem legal. Você comprou o ingresso? Só pra saber. Não. Baixou a polícia? Quero saber. Não. Né? A casa de temporada perfeita precisa ter tudo que o cliente precisa dentro, né, equipada, com os lençóis, toalhas, pratos, copos, talheres. Eu acho que ter uma piscina privativa faz uma diferença, né? Você chega cansado, aqui no verão é muito quente, vocês estão vendo, muito né? quente. Tá surreal agora. Eu adoro, mas enfim, tem que vir preparado para isso. Então assim, você chegar do parque e, sabe, e pular na piscina, as crianças brincando, eu acho que ter uma área externa gostosa, assim, eu acho que vale. Eu acho que faz um diferencial da casa. Então enquanto ele falava aqui, a gente foi exibindo de novo a nossa área externa, né, gente? Que escândalo, que maravilha. Aliás, muito legal, vocês estão vendo aí que a gente tirou a proteção que tem no entorno da piscina, porque a gente não está com crianças, mas vocês estão vendo que dá para colocar a proteção de entorno
para evitar acidente com criança. Então, se essa é uma preocupação, ó, não precisa ter aqui, porque tem essa proteção para crianças também. As casas vêm com isso, por lei a gente tem que deixar, todas as casas que tem piscina tem isso. Ótimo. E aí depois que a pessoa entra, a opção dela deixar ou não, se ela quiser tirar e tudo. Isso.